montagem, a gente se propõe a trabalhar a lifestyle. Então, é aqui que a gente insere essa experiência. Deixa eu passar o próximo. Júlia, Sim. o áudio tá oscilando. Quando você vem aqui, tá muito bom, mas quando você vai pra lá, ele fica bem distante. Não sei o que tá acontecendo. Deixa eu ver aqui. Agora melhorou. Sim. Agora Toda vez que melhorou? você se aproxima do notebook, ele melhora. Toda vez que eu me aproximo do notebook, melhor. Então, vou ter que ficar aqui. E Assim, a sua câmera tá desligada também. tá desligada? Então, peraí. Deixa eu ligar a câmera aqui. Aqui. Então, tá. Deixa eu levantar ele aqui. E vocês conseguem me ver, né? Sim. Aí. Então, o primeiro conceito que vai ser apresentado é a laicidade à brasileira. Então, o que seria essa laicidade à brasileira, né? A gente tem que o Brasil é um Estado laico. Mas o que significa isso? Como se dá na prática? O Eli falou isso um pouquinho ali pra gente na mesa 3, e que a gente tem, por exemplo, em Belo Horizonte, escolas com nome de santo. Eu trabalho na escola, sou professora de História, numa escola municipal de Contagem, e nessa escola a gente tem, por exemplo, um crucifixo na secretaria. No meu primeiro dia de trabalho lá, eu sou professora iniciante, primeiro dia de trabalho lá no ano passado, a direção começou a aula com o Pai Nosso, que teoricamente é a oração universal. E de que religião, a qual religião pertencem esses símbolos, esses elementos? Que são religiões cristãs, né? Principalmente a religião católica. Então, essa laicidade brasileira, como a gente está dizendo aqui, se a gente tiver essa imagem aqui ao fundo, ela tem a bandeira do Brasil, né? Que representa o Estado brasileiro, mas ao fundo a gente tem a imagem de Jesus Cristo. Porque o que é muito simbólico desse tipo de laicidade que a gente tem aqui, que aceita com muita facilidade os símbolos, os ritos católicos dentro desses espaços públicos. E quando que a religiosidade deixa de ser bem-vinda no espaço público, no espaço escolar, né? Mais especificamente. Quando a gente tem a presença de religiões, principalmente de matriz africana, que é quando aparece o conflito na sala de aula. E quando aparece o conflito, e aparece um estudante chamando outro de macumbeiro, de galinha preta, de não sei o quê, quando aparece esse conflito, qual que é o posicionamento do professor e da professora? Né? O posicionamento mais, às vezes até mais automático da gente vamos encerrar o conflito. O Brasil é um Estado laico, não se discute religião na escola. Então, a gente poda ali o conflito e segue. Que para o professor, para a professora, é uma saída ali para uma resposta que a gente não tem de imediato para esse conflito, né? E, então, a laicidade é usada para cortar essa questão, né? Essa problemática na sala. E aí, a gente tem, além dessa laicidade brasileira, que é uma laicidade que englobou dentro dela esses elementos cristãos, a gente tem a laicidade francesa. A gente vê notícias direto da França, em que os elementos, os símbolos religiosos não podem aparecer em espaços públicos. Então, a gente tem várias polêmicas em relação às mulheres muçulmanas, por exemplo. Então, a laicidade francesa é essa. Os conflitos não aparecem ali. E aí, a Gabriela, que é uma das participantes, uma das mediadoras aqui dessa fala, eu vou tirar o fone de ouvido agora, vocês vão conseguir escutar a Gabriela. Ela vai falar sobre 2 casos que a gente teve contato produzindo esse material. E são casos reais, né? São casos verdadeiros que colocam na nossa cara o problema da laicidade. Então, essa laicidade ela é capaz de solucionar esse conflito? Essa laicidade brasileira, a gente já viu que ela não é suficiente, não se apresenta suficiente. Será que é a francesa? Então, não se discute? Né? Já que não pode ter todas as religiões, não vamos ter nenhuma? Será que isso é possível? Principalmente no nosso país, que é tão marcado pela religiosidade, né, de tantas formas. Então, a gente tem essa laicidade aqui. Deixa eu colocar aqui a Gabriela, de novo. Tá. Então, primeiro, bom dia, né, gente? Meu nome é Gabriela. Eu também sou mediadora da oficina hoje. E como a Júlia falou, a nossa ideia era resolver uma outra forma de lidar com essa laicidade, com esses problemas que surgem a partir da diversidade religiosa dentro de sala de aula. Porque surgem problemas. E aí a gente parte de 2 causas que apareceram pra gente no nosso projeto,
Um deles, inclusive, com a turma que a gente aplicou o experimento, e um outro com uma professora, que também participa do nosso projeto, que é a Patrícia. Ela conta um caso de quando ela ainda era criança, e o padrasto dela, o homem que se casou com a mãe dela, ele era da Umbanda, e ele era muito amoroso, ele era muito carinhoso com ela, então ela abraçou a figura paterna dele e foi com ele para Umbanda. E é isso, quando ela ainda era uma criança, ela participou da festa de São Cosme e Damião, que é uma festa muito recheada, com muita fartura de doces, de balas, muita fartura no geral, e que é feita para as crianças. Então, a Patrícia, que ela tinha 11 irmãos e vivia em situações de pobreza, ela nunca tinha oportunidade de ter levado alguma coisa para compartilhar na escola com os amigos. E ela viu, nessa fartura da festa, uma oportunidade para poder socializar com os amigos. E aí ela levou algumas balas e doces que ela ganhou nessa festa para a escola e deu para os amigos no intervalo, eles aceitaram. Só que alguém perguntou para ela de onde é que ela tinha tirado aqueles doces. E aí ela falou que era da festa de São Cosme e Damião, porque ela não enxergava problema e não deveria ter problema em contar isso. Só que automaticamente todos os colegas dela passaram a falar macumbeira, começaram a chamar ela de galinha preta, começaram a usar termos pejorativos com relação à religiosidade de matriz africana. E aí, a partir dessa situação, ela foi completamente segregada da turma, porque os alunos começaram a se separar dela, a se manter distantes dela. E aí, tinha uma situação na escola que era, se você não tivesse o livro didático, o material, você não entraria para a escola, para a sala de aula. Você só entraria para a sala se você tivesse o livro didático. E ela tinha, os pais tinham, depois de muito, muito tempo, conseguido comprar os livros. Ela sabia do valor daquele livro. Mas ela não queria ser humilhada, segregada, sofrer racismo religioso dentro da sala de aula. Então ela passou a esconder os livros para não ter que entrar dentro da sala de aula. E aí os alunos que não tinham os livros eram mandados para a biblioteca. E aí também cabe uma relação com relação à invisibilidade da biblioteca, né? Mas ela era mandada para a biblioteca praticamente todos os dias, isso durou um ano inteiro. E lá na biblioteca ela ficava abandonada, longe dos amigos, longe da professora. Inclusive ela só conseguiu terminar o ano porque lá na biblioteca tinha uma professora afastada do cargo. Apenas por isso ela conseguiu terminar. E aí a gente se pergunta, ela passou praticamente um ano inteiro fora da sala de aula, a partir de uma situação que durou o ano inteiro, porque os alunos continuaram segregando, humilhando e fazendo racismo religioso com ela, e não houve intervenção. E esse não é um problema isolado. O caso da Patrícia, a gente gostaria que não fosse, porque ele é muito extremo, mas ele não é isolado. A gente vê e ouve falar sobre isso o tempo todo. E ainda hoje, como professora, uma adulta, ela carrega os traumas disso. E não houve nenhum momento a intervenção da professora, a intervenção da escola, ninguém ali se posicionou para defender uma criança que estava sofrendo racismo religioso. Então, essa laicidade, ela é eficiente mesmo? Ela tem cumprido esse papel de equiparar todas as religiosidades? Ou ela fecha os olhos quando existem conflitos relacionados a outras religiosidades, que não as de matriz judaico-cristã? Porque quando você entra numa escola, e eu tenho entrado muito por causa das designações, em toda escola, a primeira coisa que você vê é um santo. Tem um santo, um crucifixo, mas ok. Aí a laicidade não se preocupa com isso. Quando é um problema relacionado principalmente à religiosidade de matriz africana, a escola não pode se envolver porque ela é laica. Não, mas espera aí, então tá. Que tipo de laicidade é essa? Isso é o que a gente está chamando de laicidade brasileira. E aí a laicidade brasileira ela também recorre à laicidade francesa em casos específicos, como o da Patrícia. E aí a gente parte dessa discussão de que a laicidade brasileira não é suficiente para poder trabalhar e problematizar isso dentro da sala de aula, porque os problemas existem. Ignorá-los não vai fazer com que eles deixem de existir. Pelo contrário, você vai só corroborar para que eles continuem existindo, como o caso da Patrícia. E aí, só que por outro lado, as religiosidades no Brasil, elas são indissociáveis
do social, do nosso ser social. Então, é difícil não considerar a religiosidade quando você se propõe a falar sobre ela. E aí a gente trouxe um caos, e aí até mesmo para vocês poderem conhecer um pouco mais sobre a nossa estrutura de como que a gente traz os causos nos cadernos que a gente produz, eu vou ler para vocês, ele é um causo curtinho, para vocês conhecerem um pouco do nosso material. E aí ele é um caso de uma aluna de uma das nossas turmas que a gente fez o experimento. Fizemos o experimento com 2 turmas de primeiro segmento, né, de alfabetização da EJA, com senhoras e senhores já mais velhos, ali, a maior parte, negros, e de negros retintos até negros pardos, mas assim, maioritariamente negros. Além disso, também são a maior parte deles de êxodo rural, com uma grande característica em comum, que é o trabalho infantil, que é essa ideia de vir para o urbano procurando uma vida melhor. Além disso, a gente também tem ali situações de violência muito grande, principalmente contra a mulher. E é engraçado porque quanto mais você fecha, quanto mais você conhece o perfil de um aluno, você consegue expandir isso para as outras escolas, para as outras regiões. Então, quanto mais a gente conheceu a turma, a gente conseguiu denominar um fator em comum para escolas da EJA que trabalham em periferia, que tem esse perfil compartilhado. E aí eu vou contar para vocês o caso da Dona Maria das Graças, que é uma das nossas alunas, e que ele é muito específico, mas ele poderia ser para qualquer uma das nossas alunas. Aí eu vou ler para vocês conhecerem um pouco. Dona Maria das Graças, aluna da EJA de 77 anos, é uma daquelas senhoras que carregam no olhar a vitória sobre uma vida sofrida. Negra retinta, mulher que fez seu destino partindo do interior e construindo uma vida na cidade. Quando criança, sua maior alegria estava em receber de Natal uma enxada nova. Imagine só, o trabalho era tão presente em sua infância que ela não sonhava com bonecas ou brinquedos, e sim com ferramentas, ainda que fosse apenas uma criança. Ao crescer, Dona Maria, como era comum no interior, para sair da casa de seu pai rigoroso, se casou cedo. Com o marido, também negro, ela foi para Contagem, onde construiu uma vida com seus filhos. Sempre trabalhadora, Dona Maria das Graças se deparou com as dificuldades da vida logo cedo, mas nunca perdeu o sorriso no rosto e o brilho no olhar. Ela conta com uma força impressionante sobre o primeiro marido, um homem que a desrespeitava constantemente e até mesmo jogava sua valorosa comida fora. Com todos os empecilhos da vida, ela colocava na mesa um prato de comida com horas de trabalho e muito carinho envolvido, e recebia de volta raiva e violência, quando o marido jogava comida no chão e impedia que ela e as crianças se alimentassem. Ele era, além de tudo, um alcoólatra violento, que além dos traumas psicológicos, também lhe deixou marcas físicas. Foi assim que Dona Maria encontrou seu refúgio. Ela morava em frente a uma igreja evangélica, e com medo da violência do marido, aflita por seus filhos, os agarrava no colo toda vez que o esposo levantava a faca em sua direção. Correndo desesperada, ela ia para a igreja, onde era acolhida e protegida. Foi também pela fé, 8 anos após a morte do dito marido, que Dona Maria das Graças se casou novamente, enfim encontrando seu verdadeiro companheiro. No início, ela não queria se casar de novo, pois o homem por quem estava apaixonada era branco. Ainda assim, ela decidiu tentar novamente. É válido também nos perguntar o porquê Dona Maria, tendo sofrido tanto na mão do ex-marido, se preocupava com a cor do homem por quem estava apaixonada? Que tipo de relações são estabelecidas em suas experiências relacionadas à cor da sua pele? Será que ela tinha medo? Bem, convém igualmente ressaltar que no dia 7 de agosto de 2023, a Lei Maria da Penha completou seus 17 anos e, apesar de suas conquistas inegáveis, cabe o questionamento sobre os silenciamentos dessa violência doméstica e contra a mulher perante as periferias e as mulheres cujos corpos negros são, em sua maioria, descartáveis para o Estado. Dona Maria foi uma guerreira, mas ela não precisava ter que ser. Seu único refúgio foi a igreja, o único lugar onde encontrou proteção de uma violência que deveria, e em tese assunto de segurança pública. A história de Dona Maria das Graças é absurda, pois é violenta e injusta, mas não é incomum, principalmente nas periferias. Cabe questionar não só a ausência do Estado, mas o papel que a religiosidade conquista ao se incumbir da garantia de direitos tão básicos quanto a vida. Qual a importância que uma instituição que te protege dessa maneira pode ter em sua vida?
E aí a gente se pergunta, ao mesmo tempo em que dentro da sala de aula a gente tem situações que as pessoas são completamente segregadas pela religiosidade que elas manifestam, a religiosidade delas, muitas vezes, também é uma das únicas coisas que estão mantendo elas vivas, principalmente nas periferias, onde o Estado não se faz presente, onde o Estado não se importa, principalmente com os corpos negros. Então, a gente tem aqui duas características muito importantes para ser levadas em consideração ao pensar em lidar com isso dentro da sala de aula. Porque, ao mesmo tempo em que a gente não pode, de maneira alguma, segregar uma religiosidade só por ela ser de matriz africana, por exemplo, a gente também não pode atacar uma religiosidade por ela ser de matriz judaico-cristã. Porque não são todos que segregam. E a maior parte deles, principalmente na EJA, e aí a gente tem um perfil da EJA onde a religiosidade é uma das coisas mais importantes na vida deles. Se você atacar a religiosidade deles, você perde qualquer outra coisa que você poderia planejar fazer em seguida. Porque imagina, alguém chega, coloca o pé na porta e atinge o que você tem de mais sagrado. A gente não vai querer ouvir o que eles têm a dizer a seguir. É pensando nessa perspectiva de que o problema está ali, que a gente não pode ignorar o problema, e de que também ele é muito mais amplo do que só um lado, que a gente pensou na laicidade mediadora. Você quer falar, Ju? E aí, esse conceito, ele é bem óbvio. É mediar. O problema, ele tá ali. Não dá para ignorar. Ele vai aparecer em algum momento dentro da sala de aula. E eu tenho certeza que, como professores, ele já deve ter aparecido. Porque ele é latente. A gente finge ignorar, mas a gente sabe que ele existe. Então, o problema tá ali. A nossa proposta é mediar. E fazer isso a partir dessa perspectiva da laicidade. Só que de uma laicidade que equipara, não uma laicidade que segrega. E que ela escolhe o que ela vai ser laica e no que ela vai se intrometer e no que ela vai ignorar. Não. A gente pensa nessa perspectiva de equiparar e mediar. E aí, pensando nessa perspectiva da laicidade mediadora, nós construímos uma sequência e também conhecendo as turmas que a gente foi trabalhar, e que trabalhava a partir da ideia da Bíblia, porque a gente gosta de sair do que é comum para os alunos, porque é importante para que as pedrinhas que eles guardam para jogar na gente toda vez que a gente atacar eles, elas não sejam usadas, porque a gente não vai atacar eles. A gente vai partir do que é comum para eles até chegar no que é diferente. E aí a gente vai desnaturalizar o comum e naturalizar o que não é natural para eles. E aí, pensando nisso, a gente parte da Bíblia, tratada como uma prática cultural, onde a gente trabalha ela como documento histórico, a gente trabalha ela em linguagens, interdisciplinarmente, a gente trabalha a Bíblia, até chegar em cosmogonias. E cosmogonias completamente diferentes daquelas que eles estão acostumados. Porque a nossa turma ela era majoritariamente evangélica e católica. Ou seja, ela tem essa matriz cristã nela. E muito forte quando a gente chegou na sala no primeiro dia, porque os primeiros dias são dedicados a conhecer os nossos alunos e que eles possam se reconhecer em nós. O nosso grupo todo tem uma conexão muito forte com a EJA, nós temos laços com a EJA que vão além da escrita, que vão além do trabalho acadêmico. Eles têm... Você quer falar? Um valor pessoal. Então, a gente permite também que eles se reconheçam em nós, porque a gente quer criar vínculo e não criar distanciamento. Então, as nossas primeiras aulas são dedicadas a conhecer e nos reconhecer com os alunos. E aí, uma das nossas alunas, que ela é icônica, porque ela sempre participava de todas as aulas, ela tira da mochila, no primeiro dia de aula, uma Bíblia e coloca na mesa, se levanta com a mão em cima da Bíblia e fala, eu vim para a escola para aprender a ler a Bíblia. Porque nós trabalhamos com duas turmas de primeiro segmento, né? Eles estão em fase de alfabetização. E aí ela dá um testemunho, assim, lindo, o tempo todo com a mão em cima da Bíblia. E é interessante, porque eu acho que a construção dela, essa senhora se chama Aldeia. A construção dela é maravilhosa. Ela sai de, acho que a gente conseguiria conceituar como fundamentalista, para alguém que consegue reconhecer as religiosidades diferentes e respeitá-las. Da primeira aula até a última, é uma evolução, assim,
maravilhosa. E a gente quer compartilhar isso com vocês a partir da nossa sequência, a partir de uma proposta que a gente construiu com os nossos alunos e que visava sair do comum até chegar no que não é comum para eles e naturalizar isso. E funcionou. Em grande medida funcionou. Essa foi a sensação que a gente teve no final da nossa sequência, que realmente funcionou, principalmente por causa da ADI. Ela, para mim, é o principal exemplo dessa sequência. E aí ela sai de falar que a Bíblia é a única verdade que tem para ouvir a cosmogonia iorubá e compartilhar ela com a gente, para que manifestações espíritas se manifestem dentro da sala de aula e não sejam rechaçadas. E manifestações, pessoas que não tinham se assumido como espíritas na primeira aula, mas que no final se sentiram à vontade o suficiente para compartilhar isso com a gente. Então, assim, eu considero que a nossa sequência ela foi muito bem sucedida nessa perspectiva e a gente gostaria de trazer um pouco dessa proposta para vocês. Só que eu, infelizmente, não vou poder continuar, porque vida de professor é corrida, eu tenho que dar aula daqui a pouco. Estou em Minas Gerais, em Belo Horizonte, vou correr para a aula daqui a pouco, mas eu espero que vocês tenham uma ótima oficina. No final, a Ju vai disponibilizar para vocês os nossos e-mails, e aí, se vocês precisarem, entrem em contato, se vocês tiverem curiosidade, nossos materiais são muito legais, não é porque é nosso, é realmente muito legal. É uma proposta que atinge, assim, lindamente os alunos, que eles respondem muito bem, e é uma proposta que a EJA precisa. A EJA precisa de mais propostas como essa. Eu espero que vocês gostem e entrem em contato com a gente. Boa oficina, gente. Tchau, menina. Trial. Só vir aqui mais pertinho, pessoal. Deixa eu ver. Vai ver que eu compõe. Vocês estão me ouvindo daqui? Estamos, Júlia, aqui online estamos te ouvindo. Trial. Estão me ouvindo bem? Sim. Vocês respondem. Aí, Trial. Simone, vou falar aqui, Simone. Está escutando, tá? Oi? Você está escutando quando eu falo? Estou. Então, ela vai falar, eles vão escutar meu áudio. Só está aberto, está ótimo. Eu vou só mexer aqui para configurar. Trial. Isso está certo. Instantinho, pode falar, sim. Estava aqui me questionando, sou professora Simone Batista, sou de Universidade de Correia, na licenciatura em Intercultural, para os povos indígenas. E aqui, entre os meus botões, fazendo uma reflexão, quando se fala dessa universidade brasileira, e aí esse atrasamento não só nessa universidade, tem outras coisas que a gente diz, a moda brasileira, né? A gente sai curtindo, né? Nosso jogo. E essa universidade, a brasileira, sabe, tem uma missão dentro dos processos, né, de complexidade dentro da sala de aula. Por quê? Nós temos um dito que diz assim, futebol e religião não se discute, se aceita. E nós estamos vivendo um momento, né, das não respeitabilidades dos prédios, não só dos prédios, mas também das suas posições filosóficas, também políticas. E nada mais é que o professor se encontrar numa zona de conforto, no sentido de dizer, a gente não discute, cada um tem a sua religião, cada um tem a sua crença, e isso pode ser um dos fatores, né, a questão da zona de conforto, para evitar não só esse discurso, esse debate dentro da própria sala de aula, esse debate também com a própria comunidade da escola, que a partir do momento que ele se permite fazer sensibilidade, vai chegar de parte. E a outra também, a outra dimensão pode ser a ausência de conhecimento deste professor para fazer o debate dentro da sala de aula. Então, é muito mais fácil trazer, né, para esse a respeitabilidade ao país lá. E aí, vocês, enquanto vocês estavam na discussão da mesa, eu estava me colocando, eu trabalho com fundamentos, né, da legislação da educação,
com os povos indígenas, e uma das grandes discussões que a gente tem neste momento é justamente sobre a presença da religião dentro das comunidades indígenas e aí o impacto disso na preservação da língua e da cultura, né, e do modo de viver de cada povo indígena de cada etnia. E a gente vai sempre discutindo essa laicidade. A gente chega ao ponto de ter, né, na mesma comunidade, uma escola, tem outra escola na comunidade seguinte, que é 2 quilômetros, e um aluno não ir para uma ou para outra porque tem a doutrinação dentro das escolas, né? Uma comunidade evangélica, outra comunidade católica. E aí o Estado fica nesse meio, porque teria que criar uma nova escola onde coubesse, né, todo mundo. Então, eu fico me perguntando se isso não é mais uma forma da gente não discutir, não trazer às claras, né, esse embate, que é um embate. Simone. É exatamente isso. E acho que você está colocando para a gente exatamente o que a gente está propondo, que é a laicidade brasileira. Deixa eu tirar isso. Que é a laicidade brasileira. Por quê? A laicidade mediadora. Por quê? A nossa ideia é assim, olha, tem essa laicidade brasileira que não funciona, a gente tem a laicidade francesa que é. Então, não se fala sobre isso. Se não pode, não vai caber nenhum. Né? E o que a gente propõe, só que esses conflitos estão aqui. A Gabi, né, a Gabriela falou dele sair, ela acabou de contar o caso da Patrícia, da professora Patrícia, e a partir de uma situação na sala de aula, ela levou balas da festa São Cosme e Damião para a dela, e para distribuir para os colegas, e aí, quando ela falou que era da festa de São Cosme e Damião inocentemente, começaram a cuspir as balas, a jogar fora, chamado macumbeiro, de galinha preta, de todos desses nomes, assim. E o que é isso para uma criança? Né? E essa professora, ela não fez nada. Ela silenciou, entendeu? Então, é essa a questão. E a Patrícia, ela começou a esconder os materiais dela para ser tirada de sala, porque aquele ambiente se tornou um ambiente extremamente opressor. Então, e ela foi alfabetizada, por sorte, pela bibliotecária, que era uma professora alfabetizadora em desvio de função. Então, ela foi alfabetizada por sorte, porque ela passou o ano inteiro fora de sala e ninguém deu falta dela. Essa professora, ninguém da escola deu falta dela. Uma menina negra, né, retinta de uma mulher. Exatamente. Né? Então, poxa, será que é assim? Será que isso funciona? E, por outro lado, a gente está falando da religiosidade, das religiões cristãs. A gente vê o caso da Ana Maria das Graças, que a Gabriela contou também, que o marido vinha para bater nela, e no filho com faca, e ela corria para a igreja. Então, a igreja é esse local de proteção também, onde o Estado muitas vezes não chega, porque é na periferia. Essa escola, a gente ouviu esse caso da Maria das Graças, é a escola que eu trabalho. Contagem, né? Mas eu dou aula de manhã, dou aula fundamental, e a gente fez esse experimento lá na escola, na EU. E foi assim, foi um experimento muito bacana. Então, a gente quer a proposta da laicidade mediadora. Então, assim, a proposta nossa é fazer a mediação desse conflito. Não é encerrar e não é deixar do jeito que está. Essa laicidade brasileira é fazer essa mediação, é a função da escola. Porque quando a escola silencia, ela contribui para a opressão, para o que você está dizendo, para a manutenção da opressão. Você passa para mim? A câmera está aberta aqui? Esse preconceito, ele está espiritismo, né, kardecista também, quando ele pronuncia espírita, também há uma discussão, né, e eu te digo que eu sou espírita e eu passo por momentos de muito grande espírito, né? Nas primeiras conversas da espírito de alfabetização. Então, no primeiro ele aparece uma estudante e ela diferenciar qual é a relação com religião, se tem uma religião, e etc. Ela participava e ela fazia um soco e ela começa a rir. O que você heredinho, assim, sabe? Tem uma piada que você tem. E aí, ela falou que a minha filha só sopa, eu não faz sentido na minha cabeça. E se minha mãe fizesse sopa para dar para os pobres, minha mãe fundo. E ela estava envergonhada, que não estava fazendo sentido. E aí começou a discussão, quando voltou a palavra para ela, ela falou assim, vou falar, professora,
É porque a minha mãe, ela é espírita, e ela fazia sopão para entregar na igreja. Isso é muito boa. Então, ela ficava o tempo todo justificando que a mãe dela era espírita, mas ela era boa. A mãe dela era espírita, mas ela alimentava as pobres e tal, na defensiva mesmo, né? Quando ela falou isso, uma outra estudante falou assim, essa sopa já matou muito a minha fome e a fome da minha família. Né? Não era na mesma cidade, mas no sopão. Então, e lá essas religiosidades, o espiritismo começa a aparecer e sem ser apedrejado no final do período. O que vocês consideram também que foi um período interessante? Mas vamos passar direto rapidinho pela tudo. Sei lá, tá bom. Eu só fui perguntar se vocês estão escutando bem. Bem, sim, sim. Não sei se estão. Heloísa, vocês estão escutando? Sim. Sim? Ótimo. Sim, estamos. Quando você aproxima mais do notebook, fica melhor. A Bíblia é uma perspectiva da universidade mental. Então, de universidade mental, a nossa ideia foi a seguinte: nós vamos partir do que é comum. Se a gente chega lá, não conhece, e fala assim, não, hoje nós vamos ensinar a cosmogonia e Yorubá, vamos falar sobre Umbanda, sobre Candomblé, etc. O que aconteceu? Já vai na próxima metade na outra metade e as que ia ficar com gentileza, que tem, né, muita gente dizendo. Então, metodologia de mediação, a gente vai começando aqui com filha, a maioria dos estudantes que a gente conheceu naquele dia eram católicos. Então, uma turma tinha mais católica, uma tinha mais evangélica, juntou tudo e ficou meio misturado. Então, pode passar para mim. A gente já falou aqui, né? Deixa eu explicar o pequeno como é que vai funcionar. Eu achei que tem muito tempo. Foi recentemente a gente descobriu que a gente também tem que curtir. Então, a gente acha que esse material que produziu, a nossa ideia é apresentar para vocês como propósito. E não precisa passar por uma universidade, porque explicar, a gente vai passar isso para vocês ideias, né? A gente vai disponibilizar o material depois. Tá? Ele só foi o material que a gente usou para uma ideia sobre como que ele pensou isso. A gente começou a fazer porque a Bíblia foi escrita. E aí, a gente veio e falou que na Bíblia, explicou que no mapa, onde está, e isso, os estudantes meio cabreiro aqui, né? E a gente tentando divulgar meio da defensiva. Por quê? Estava no medo de a gente quebrar a frustração que a gente tivesse que quebrar esse outro, que é a crise, que é a fila. Então, e lá no final a gente descobriu que nas igrejas deles já foram preparados. Na escola deles houveram teoria de marcação, já foram preparados para isso. Eles descobriram só. Então, quando a gente começa a falar no lugar de ensinar a Bíblia, eles já ficaram aqui preparados para. Então, inclusive, os estudantes não falam assim, isso aqui é pessoa. Os estudantes estavam na pessoa. Então, não gostavam. Não gostavam, né? Está ficando realmente onde a Bíblia foi escrita e como que a Bíblia circulava. E aí, a gente conseguiu circular um livro só, assim, para não ter hoje. A Bíblia, na verdade, ela não tem livros, só tem vários livros, né? E aí, eu como circular, aí esse estudante que era papo falou assim, eu sei, circulava na pedra, o que a gente colocou aqui. Por quê? Porque a gente faz a confusão, né, com os nomes que foram escritos na pedra. E aí a gente colocou inteiro. Será que a Bíblia circulava? Você não era na pedra? Como que era? Você dá um favor. Aí a gente vai falar dos papiros e dos pergaminhos. Inclusive, um dos estudantes falou que era por meio dos papiros ou dos pergaminhos. Aí, a gente apresentou o papiro, muito fala, que é uma planta, né, aqui. E como eu faço para mim? Aí eu expliquei para eles e para elas como que eram fabricados os papiros. A gente corta as hastes, né, do papiro, assim, aí coloca o papiro na vertical,
Aí depois passa o óleo, serve como uma copa, depois para o horizontal, prensa e deixa acontecer. Então, assim, era fabricado aqui, né? De uma forma bem simplificada. Pode passar para mim. Aí a gente mostrou, aqui tá com minha luz, mas aqui dá para ver que é riscadinho, né? Esse papel, pode passar. E aí, muitos papiros, pergaminhos, a gente falou, né? Então, todo o processo que passa pela colocar o pecate, passar para cá. Mas, enfim, então, como que é o processo? A gente explicou direitinho o processo do pergaminho. E a gente falou, então, você tem que mandar com a pilha, mas você está carregando um tanto de rolo, de papel, de pergaminho. E pode passar. E a gente mostrou aqui também o pergaminho. Melhorou. Pelo menos para nós, sim. Bom, e aí, o que acontece? Aqui, a gente fala sobre a Bíblia Católica. A Bíblia Católica tem 73 livros. E a Evangélica tem 66, mas por quê? Porque na Evangélica, a gente explica para eles que a Bíblia não é um livro, são vários livros. Né? E por quê? Porque os católicos têm os livros chamados Deuteronômio, e os evangélicos, a Bíblia Evangélica não tem esses livros que foram escritos em grego e não em hebraico. Né? Não tem só os em hebraico. Bíblia Evangélica pode passar. Aí a gente mostra aqui os livros, pode passar? Tem que ser rapidinho, mesmo. Aí os Deuteronômios, né? Tobias, Judite, Macabeus, 2, Baruque, Eclesiastes e Sabedoria. Então, esses livros não tem na Bíblia, mas tem na Católica. Pode passar? E a gente também falou que na Bíblia tem vários tipos de escrita, vários gêneros sexuais. Então, a gente explicou. Do mesmo jeito que, por exemplo, uma receita de um jeito e doença de outro, uma receita de bolo, uma carta, como um livro de história, a gente tem vários tipos de texto. E na Bíblia a gente tem vários tipos de texto. Então, a gente tem as parábolas, as cartas, crônicas, provérbios, memórias, salmos, salmos, revelações. Então, a Bíblia também ela não é esse livro, né? Primeiro tem vários autores, são livros, pode passar um pouquinho. E aí a gente trouxe a discussão. Quem são os escribas? Né, assim, os escribas, quem são esses escribas? Quem são os fariseus, os publicanos, os samaritanos? Onde os samaritanos viviam? Então, o que pelo mundo, são as pessoas que estão na Bíblia. E a gente foi explicando isso com muito, né, mais simples. A gente foi trazendo quem são essas pessoas da Bíblia. Então, a gente começou a fazer um estudo da Bíblia, mas não no sentido de ter uma catequese, mas no sentido de ter uma visão mais, a Bíblia de uma forma mais crítica, não ter uma visão, né, a partir do que eles conheciam. E aí começa a ter participação, né, interagir mais com a turma. Eu vi aqui que perdeu a tua conexão. Perdeu a conexão? Mas o pessoal te vê. Aqui o pessoal vai te ver. Vai. Deixa eu atualizar. Às vezes vão te ver aqui. Deixa eu ver se vão. Eles estão te vendo do seu, né? Sim. Acho que agora vai. Foi de boa. Tá conectado no celular, conectado. Bom, então pode passar para mim, por favor? E aí, a gente começa a trabalhar primeiro com pessoal, que são os famílias. Aí a gente vai explicar, pode passar aqui, é o dia de trabalhando, né? Sueli estava lá também. A gente fala que esse parágrafo é uma narração simples que tem a finalidade de ensinar uma lição moral ou espiritual. E aí a gente começa com a parábola do bom samaritano. E aí, essa parábola do bom samaritano, geralmente as pessoas conhecem, né?
conhecer. E não tinha caído período da sua profissão na vida. Eu comei a fora da filha. A gente lê uma palavra lindíssima, né, que é a palavra do Ardeu, gente, que é um só árabe. Vocês conhecem? Né? Sim. E a gente vai depois da que é africana, de ouviram essa? Essa parábola, ela fala que é um o senhor fala sobre e aí ele pega uma água e coloca no meio da galinha. Você vai dar um choque. E aí, sabe como o comportamento isso, não. E aí ela começa a se ligar, fora. E o pessoal vai ligar, gente, como assim? Né? E no final da história, tem pessoas, funcionários, pode ver o galho, né? E aí ele vai e olha assim, e aí ele vai e fala assim, do alto. E aí a água se embaralhou toda, e aí só tem, né, não tem estilo de sobrevivência. E qual que é a mensagem que essa palavra isso que às vezes, dependendo de determinadas pessoas na vida da gente, faz com que a gente, nesse cenário, e a gente acha que a gente acredita que a gente é gado, e começa a gente é com mas finalmente, algumas situações de limite colocam a gente. E aí a gente comprou essa palavra, mais tempo. E aí a gente entra no mundo e ele serve começando a pegar o jogo, né? Pode fazer para mim, por favor. Essa história do Bom sempre levava um texto que estava na Bíblia, mas o método da né? Então, são textos de cada um deles. Então, a gente falou sobre provérbios, que é a aula de provérbios. E aí, quem ia falar sobre o que é Gabriela, está aí. Então, pode ser para mim, por favor. Então, o que são os provérbios? São conselhos, instruções de ditados populares. A gente fala que provérbios são posições, né? Um pouco também da corte. E recolher a sabedoria do povo, e que vem de Salomão, ópera do Exército. Então, pode passar para mim. A gente explica isso direitinho lá. E explicando aqui a letra tem, né? Quando foi escrito, e etc. Pode passar. Tá. Aí fala de Salomão, que era o Salomão, mais baixo, depois. Pode passar? Aqui. A gente escolheu os provérbios. Então, quem caminha com os sábios, torna-se sábio. Quem se vive com os tolos, torna-se mal. Amigo ama encontrar tempo. Irmão, nada tem tempo. Isso é na Bíblia. Então, no livro Provérbios. Não tem tempo falando de vizinho um tolo, porque ele vai estudar o que ele está falando. É melhor ter um certo na tranquilidade do que uma frase de então, são frases, né, de sabedoria popular dos provérbios, né? Isso se dá referido. Só pode passar. A gente fala que você começa filho, mas então, assim, é dano que se recebe da perfeição, de grande a felicidade falou assim, por causa de uma barulho, perde o carro dele, né? Então, descobrir na nossa sociedade, no nosso meio. Pode passar na minha fala. Então, a gente passou então, a gente começa dizendo que ele ainda está, né, está na religião, e eu e não está. Infelizmente, eu não vou participar com isso. A gente começa dizendo, começa dizendo o que é uma carta.
é um termo cuja finalidade é estabelecer um diálogo entre duas partes distintas. Quem escreve a carta quer conversar diretamente com o povo. Pode passar? Ele fala um pouquinho do básico. Quem escreve a carta remetendo o emissor, porque ele recebe o destinatário do seu. Pode passar? E aí, introdução, desenvolvimento, conclusão, e foi ele que ele jogou a furada, né? O que ele fez? Eu vou até passar a palavra para ela aqui, Heloísa, né? Que você vai falar um pouquinho das cartas. Como é que faz aqui? Não, pode ser, ela pode falar que eles Pode falar, Elo. Oi, gente, já é tarde, né? Boa tarde. Eu também participei do experimento. Vocês estão me ouvindo? Peraí, Elo, calma aí, que nós não estamos te ouvindo, não. Vamos ver aqui, vamos ver se vai. Tecnologia batendo na gente. Fechei, pode falar. Heloísa. Oi? 12h23. Nossa Senhora. E a gente vai voltar 1h30. Nós vamos abreviar aqui os problemas técnicos ainda. Deixa eu voltar para cá. Ver se vai. Vamos ver Ô, se Júlia, faz. Júlia, Deixa eu ver. Heloísa, oi, tô te ouvindo. seu áudio está aberto? Tá aberto. Dá licença, deixa eu ver aqui. Às vezes. Microfone. Não, aqui eu tô falando. Tem que passar Será que é doente. isso? Vamos ver. Heloísa. Oi, Ah, tô ouvindo você. estamos te ouvindo. Pode falar. Ah, tá bom. Boa tarde, gente. Que prazer estar aqui com vocês. Eu também participei do experimento junto com a Júlia e com a Gabriela. Vocês devem estar pensando assim, nossa, elas falaram tanto de Bíblia, Bíblia para lá, Bíblia para cá, mas no nosso dia a dia, nos nossos encontros, a gente procurava sempre fazer um paralelo daquilo que a gente falava da Bíblia com o dia a dia que a gente vive. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, sim. Então, nesse paralelo, foi muito interessante porque os alunos, os estudantes, participaram muito ativamente, né, Júlia, junto conosco, e a gente teve a oportunidade de falar sobre gêneros textuais, figuras de linguagem, tanto dentro da Bíblia, quanto no contexto do dia a dia das pessoas. Então, como a Júlia falou, foi assim uma forma da gente trabalhar a laicidade mediadora, de forma que todos participaram, ninguém se sentiu excluído, né? Então, assim, foi muito interessante que quando a gente falou sobre as cartas, o Eli, que é o nosso coordenador, pediu para eu ler uma carta que eu havia escrito para o meu marido quando a gente fez 15 anos de casamento. E aí essa carta, assim, tinha muito a ver com o assunto que a gente estava falando, né? Porque é uma forma de você expressar um sentimento, a carta. E aí eu li essa carta e o pessoal gostou, interagiu. Depois Júlia também leu uma carta que ela recebeu do namorado. E depois a gente falou da carta de Paulo, a gente voltou para a Bíblia e falou da carta de Paulo a Filemon. E aí a gente falou que teve um remetente, que foi o apóstolo Paulo, que destinou a carta a Filemon, e o assunto era Onésimo, que era um escravo, e Paulo estava intercedendo por este escravo, era um escravo que tinha roubado alguma coisa, isso.
E aí a gente voltou a falar, voltando aí, antes de falar da carta de Paulo, quem era Paulo? Paulo, ele era um apóstolo e ele perseguia, né, os cristãos. E ele era Saulo e se transformou em Paulo. Não vai dar para a gente explicar isso muito aqui, porque o tempo está curto, né, Júlia? Daqui a pouco eu volto para você. E aí, Paulo, ele escreveu uma carta para Filemão, intercedendo pelo Onésimo. O assunto da carta era Onésimo, que era um escravo de Filemão que havia roubado alguma coisa. E aí, Paulo intercede pelo Onésimo, pedindo que Filemão recebesse ele, que perdoasse ele. Então, assim, através dessa carta, a gente falou também sobre o que é uma carta, que essa carta de Paulo teve um destinatário, teve um remetente, teve um assunto específico. Pode passar, gente. E aí, depois do assunto das cartas, né, outro gênero textual que a gente trabalhou foram as figuras de linguagem. Quer voltar a falar, Júlia, sobre esse assunto? Vocês me ouvem? Elô, tá dando pra escutar? Sim, estou escutando. Então, a gente falou sobre a figura. E na aula de trabalho de linguagem, ele já teve spoiler. Esse aqui é o que? E o seu maluco. E o que você maluco? Passa pra mim, por favor. Esse vídeo aqui, eu sou homem em sentido figurado. Depois você explica, gente, é um vídeo de 3 minutos. Mas ele tá maravilhosamente. Por que no sentido literal e no sentido figurado? Porque a nossa ideia Bíblia, existência, depois que estamos sentindo figurado. A gente não pode derivar o sentido literal. Tem sentido figurado. Então, a partir disso, a gente consegue começar essa visão crítica mesmo, sabe? Sobre a Bíblia. A gente tem que ler os textos bíblicos de uma forma que contextualizada. Esse vídeo aqui é muito bom, não tá? Vocês acham que eu falo assim no YouTube? Eu sou nova em sentido figurado. Né? 3 minutinhos, pode passar. A gente foi falando de alguns seguros de linguagem, né? O que é o sentido literal? Sentir esses dados. Eu tenho que fechar esse áudio do pensador. É alguém que está reverberando. Mas tem que abrir isso que ela está usando. A gente não está ouvindo vocês. Não? Não tô. A imagem da Júlia congelou e a gente não está ouvindo. Ou pode ser aqui de novo, que vai ter que mudar o som. Gisele, eu te ouvi bem. Você Tá me ouviu? Ouvi Gisele bem. E ele? Tá me ouvindo? Agora sim, muito longe. Já pertinho. Agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Então, então, sentido figural, sentido dicionário, sentido figural, aquele que está no contexto. Pode passar para mim? Gente, falou, explicou isso direitinho. Passando por figuras de linguagem. Então, então, isso foi bom. Aí, a gente falou assim, a gente faz música nessa área, faz música no isso, vai. Isso, assim, quando eu falo, você fala assim, que isso tem direito, você tem direito ao figurado. Eu vou dar o pessoal no meio do ó, quer dizer, tipo, se a gente vai fazer brigar, pode passar. A gente está trabalhando cada um dos seguros, então tem sempre um exemplo, pode passar, inventar e metáfora bíblica.
né? Então, por exemplo, quando eles falam assim, dele, a gente não veio cá, não tem o poder dele, como está sendo, segura a mão, e etc. Quem já vive no material deles, a gente pode disponibilizar o material. Mas, enfim, ele tem uma está fora da Bíblia e uma da Bíblia. Aí, estamos. Aí agora eu vou voltar a palavra para a Heloísa rapidamente. Já vou no final. Heloísa, pode falar. Então, gente, nós aproveitamos e falamos na figura de linguagem sobre os salmos na Bíblia. E aí, nesse momento, a gente falou o que eram os salmos. Os salmos são cânticos de louvor. Além de cânticos, a gente perguntou assim, quem nunca encontrou conforto e consolo em tempos de necessidade nas páginas dos salmos? E aí os alunos começaram a interagir, e aí a gente falou que os salmos podem ser classificados em louvor, lamento e sabedoria, e que a maioria dos salmos foi escrito pelo rei Davi. E aí a gente leu o Salmo 23, pode passar, por favor. A gente aproveitou para ler o Salmo 23, que é um salmo muito conhecido, tanto por católicos quanto evangélicos, né? Várias pessoas conhecem esse salmo, e aí tem muitos indícios de figuras de linguagem no salmo. E aí a gente falou duas metáforas bem dominantes que expressam os cuidados e a bondade de Deus nos salmos, é a questão do pastor e a mesa do banquete. E aí, no momento, eu citei um versículo que fala assim, ainda que eu andasse no vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. E aí, um aluno nosso, que é o Adão, se eu não estiver enganado, José, ele falou assim, eu passei pelo vale da sombra e da morte, eu fiz uma cirurgia e eu achei que eu ia morrer. Aquilo, para mim, foi o vale da sombra e da morte. Então, ele conseguiu entender do que a gente estava falando. E um outro aluno falou assim, olha, nós vivemos o vale da sombra e da morte quando nós passamos pela Covid. Então, assim, a gente percebeu como que os alunos conseguiam, ao mesmo tempo que liam, né, a Bíblia conosco, a gente levava para o contexto do dia a dia deles e eles se interagiam muito conosco ali naquele... com o assunto, né, da figura de linguagem dentro dos Salmos, tanto nos Salmos quanto no livro de Cantares também, de Salomão. Pode passar. E aí, em relação ao Cantares, eu vou passar para a Júlia, porque ela estava presente nessa aula e ela pode falar melhor. Tem uma figura de linguagem, você vai como que não é pagar na atividade, né? Que na verdade, ela fala linguagem, metáfora, no sentido de segurança. A gente leu parte da Bíblia, que era muito importante. Olha só um pouquinho. Eles falam assim, de 7 anos. Você é tão preciosa como uma palmeira. Seus seios são como cachos de vidão. Você subir na palmeira e tal. Também isso também tá. Pode passar. A gente falou um pouquinho sobre a narrativa, que depende de quem está falando. Pode passar? Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passando. Vamos passar mais rápido. Aí, tem um determinado momento, começa a fazer a região espírita. Por quê? Esse caso é interessante. Então, a gente leu uma parte de Saul. Saul vai abordar de uma primeiro percebe quantas pessoas são consideradas públicas. E aí, em determinado momento, ele pede que um fato de ele. E ele desesperado, ele vai se e aí, as imagens também desconfiadas, mas eu observo que veio um Ricardo do reinado de Filha, etc. Mas, enfim, estudando, disso, e conversando com os espíritos, aí
A Gabriela, né, que estava ali no vídeo, falou assim, olha, eu, na minha religião, mas eu acredito, e etc. Aí me deu um pãozinho, espíritas, você não já tinha criado também essa relação de eleição, né? Uma questão de deve e aí ela falou assim, não, mas foi mais que, quer dizer, seu amigo, ele apareceu, a gente não falou, ele, não, mas, mas um dia ela passou na minha vida e uma mulher que vai ficar não acontecer. Não acredito, não. Não acredito, não. Então, assim, então, Gabriela, eu vejo você muito sério, tem sensibilidade, e eu vejo você muito isso. E eles falaram sobre lidar com assim, né? E aí, você falou da história de Israel, né? Os Luiz, etc., um pouco da história, que está na Bíblia também, participação. Aí a gente começa a falar da coisa, chega a gente depois de você, a gente começa com a coisa da até o dinheiro que está ali para a gente, explicou para a gente. E o que é cultura? Vocês estudam isso, de história, né? De origem, de universo, pode passar. E aí a gente explicou, aqui, ó, ajudar a da não pode passar. A gente falou da maçã, se realmente da maçã, né? E, teoricamente, é o filho, pode passar. Pode passar. Esse é o material, né, que a gente usou, mas eu vou mostrar aqui, foram muitos encontros até chegar. Pode passar. Isso, porque e depois a gente apareceu no governo cristão, no governo semana de domingo, né? Agora eu queria ver se né? Já tem vida aí. Roraima. Oi? Roraima. Ela é da Roraima. Então, essa coisa do indígena de Minas Gerais, né? E por que eu faço? Eu vai estar conversando também com a universidade. E eu faço, por favor. Aí disse que o museu que eu trabalhava na UFMG tem as cosmogonias, a representação, a participação de cada uma delas, né? Aqui a representação da arte, a igreja, a nossa família, e aí a gente visitou, pode passar, o Espaço do Conhecimento da UFMG, pode passar. Esse museu aqui, que é na Verdade, não sei se alguém conhece, uma região da cidade, né? Lá no planetário, etc. E a gente contou a coisa assim, que você não pode gostar. Essa aqui sou eu, então, e foi muito interessante essa experiência, porque eu estava com medo, eu confesso que eu estava com medo de ser da comunista devolvida. A gente tinha criado um ambiente tão bacana, da verdade, que aqui, a gente tem até um vídeo de população. Mas, assim, eu com o plano, eu falando, aí então, você fala aqui, como eu estava, com divindade. Eu falo um mundo, então, nós estamos repetindo o plano do chá, em toda a história, né? E sempre, não tinha cabeça, que era tudo. Então, né, isso é muito legal. Lá também, tinha um meio que dava eu criativo, interessante experiência. E não, um pedaço da PUC, dos estudantes, você aqui, aqui, também, que é a nossa PUC, né, a Gabi, Heloísa. Enfim, Heloísa aqui, o Eli. Então, assim, só foram as pode passar. E é isso, aqui é a equipe, né, que envolveu nesse trabalho, conhecimento, são conversando, e recebeu aqui. Assim, uma hora, a Maria, a Joana, cadê? Tem mais. Nós somos, que não eram nossas turmas, né? Eles cederam um espaço para a gente. Enfim, né? Disciplinar, é isso, né? Esse ainda foi nosso experimento.
Quem tiver interesse pode entrar em contato, né? No material. Muito obrigada, José. Imagina, deu certo. Vamos encerrar com o pessoal. Pois é. Tem um capítulo que é só sobre experimentos. Tem um capítulo dedicado a experiência. Vocês conhecem a teoria da laicidade mediadora da Danielle Hervé-Léger? Eu vou encaminhar para vocês, porque eu trabalhei até na minha tese, porque ela propõe exatamente isso. É uma francesa que analisa a laicidade na França, e ela diz que a laicidade não resolve conflitos. É a laicidade mediadora que resolve os conflitos. Danielle Hervé-Léger. O livro que trata disso chama-se Convertido e Peregrino. É uma para vocês, eu trabalhei ela na minha tese. Pessoal, então, boa tarde aí a vocês. Nós estamos encerrando aqui para passar às outras atividades de comunicação. Muito obrigada pela presença.